Sempre que aparece um grande jovem jogador, a gente cria uma expectativa que ele vai ser uma grande realidade, mas nem sempre o tempo traz essa verdade à tona e muitos deles acabam flopando no futebol. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre eles. Bora pra lá! Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala meus Cachorro. Beleza, eu sou o Edu. Nesse vídeo vamos conversar sobre jovens que surgiram como fenômenos do futebol, jogando em seleção e tal, e acabaram dando errado, né? Ou ainda tem tempo de dar a volta por cima, mas nesse momento estão em baixa no futebol. Toda essa ideia surgiu por causa da cobrança em cima do Endrick, que é muito jovem, mas já tem gente tratando ele como enganação, como acontece muitas vezes com muitos jogadores, tá? Aconteceu com o Gabriel Jesus, aconteceu com o Neymar, aconteceu com o Paulo Henrique Ganso, aconteceu com um monte de jogadores que, mal ou bem, prosperaram na carreira. Então, com o Endrick, muita calma, mas nesse vídeo eu vou falar sobre 10, já tenho 30 inscritos para outros vídeos no futuro sobre isso. Vamos começar com o Renier, um jogador muito novo, mas já é tratado como enganação, porque até esse momento da carreira ele não desabrochou. Ele começou no Flamengo muito bem, naquele Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, começou muito bem, fazendo gols, sendo importante ali, mesmo entrando pouquinho, e foi rapidamente vendido para o Real Madrid por 35 milhões de euros. Aí o Renier, como de praxe o Real Madrid vem fazendo, pega e coloca no Castilha, empresta e tal, e até esse momento o Renier não conseguiu desabrochar na carreira. Teve 2 temporadas no Borussia Dortmund, não foi bem, e nesse momento continua sem ter espaço no Real Madrid. Então já tem muita gente chamando ele como enganação, lembrando que ele ainda é muito jovem. Mas enfim, nesse momento tá em muita baixa sim, já é dado meio como carta fora do baralho, não coloca ele como selecionável e etc. O segundo nome dessa lista é o Valdívia, não o do Palmeiras, o do Internacional, o Valdívia Pouco Pica, que no Internacional começou muito bem, sendo muito habilidoso, fazendo gols importantes e começou a fazer parte da seleção olímpica, era nome certo na seleção olímpica que foi medalha de ouro em 2016, aqui na Olimpíada do Rio de Janeiro, mas pouco antes da Olimpíada ele acabou tendo uma contusão muito grave, o que fez ele perder a Olimpíada, e aí depois disso o Valdívia nunca mais conseguiu tomar o nível que ele tinha no próprio Internacional, e aí foi passando por vários clubes, Galo, São Paulo, até perder o clube no Cuiabá, ser dispensado do Cuiabá, passou por Avaí, foi muito mal também, muito mal no Cuiabá, e agora joga no futebol da Coreia do Sul, mas é um cara que surgiu muito bem e simplesmente viu sua qualidade de futebol ser completamente destruída, cara. É um jogador que já está perto dos 30 anos e não conseguiu mostrar tudo aquilo que a gente esperava dele. Terceiro nome dessa lista é bem manjado em várias listas, mas começou muito bem, que é o Bojan Krkić. Bojan que começou no Barcelona, era dado na base como o novo Messi, era muito habilidoso, fazia muitos gols, subiu para o profissional, começou muito bem fazendo os gols, sendo importante, né? Ele tem números até legais do Barcelona, não são números ruins, ele fazia bastante gol e tal, mas a pressão, segundo o próprio Bojan, a pressão de que ele fosse um jogador no nível do Messi dentro do Barcelona acabou fazendo com que a cabeça dele entrasse em parafuso e ele nunca conseguiu performar mais em alto nível. O Bojan passou por Milan, Ajax, Stoke, Mainz, Alavés, em nenhum clube ele conseguiu. Foi pro Montreal Impact, inclusive foi dispensado, e agora seu parça Iniesta falou: vem aqui pro Vissel Kobe, vamos jogar aqui comigo, pelo menos aqui você tem uma qualidade de vida boa, você consegue jogar sempre e tá aqui no Japão comigo. Enfim, foi pra lá o Bojan, que nunca conseguiu ser nem perto do que a gente imaginou que ele seria, apesar de ter começado realmente como um fenômeno. Quarto nome dessa lista aqui é o Dele Alli, que atualmente está no Besiktas da Turquia, onde está muito mal. Inclusive ele foi colocado numa lista que a gente fez lá no Futirinhas, uma lista do Marca que colocou entre os 12 piores jogadores do mundo na atualidade. Isso ninguém quer estar nesse tipo de lista, e o Dele Alli está. Ele caiu de qualidade no Tottenham já faz um bom tempo, né? Já pra final da Liga dos Campeões que o Tottenham jogou, o Dele Alli já não estava bem. Ele já não estava bem ali. Ele fez uma boa Champions League, mas na final ele já não estava bem. E desde então ele não consegue jogar bem mais. Inclusive quem merecia jogar aquela final era o Lucas Moura, que também tá na lista dos piores do mundo, tá? Do Marca. Mas enfim, quem merecia jogar a final era o Lucas.
O Pochettino não colocou o Dele Alli, que era o titular do time e tal. O Dele Alli não conseguiu se firmar no Tottenham. Tem até um vídeo dele conversando com o Mourinho no documentário sobre o Tottenham, que o Mourinho fala: você é muito talentoso, você é o jogador mais talentoso que eu tenho aqui, mas você precisa querer. E pelo jeito, o Dele Alli não quis. Foi pro Everton, onde também não se firmou, num Everton muito fraco. O Dele Alli não conseguiu ser o principal jogador. E aí ele vai pro Besiktas tentar retomar a carreira com apenas 26 anos de idade. Então é um cara que não aconteceu. Pareceu que ia acontecer. Tem gols maravilhosos do Dele Alli ali, né, quando ele começa a brilhar no Tottenham. Depois, infelizmente, acabou se perdendo, tá? Quinto nome dessa lista aqui é um jogador que eu gostava bastante, que inclusive aposentou recentemente, que é o Giuseppe Rossi. É um cara canhotinho, baixinho, habilidoso, batia muito bem na bola e tal, mas eu acho que além do talento que ele sempre mostrou ter, Giuseppe Rossi começou muito assim, com uma expectativa muito boa. Ele fez base no Parma, aí na própria base ele foi transferido para o Manchester United e lá ele se lança como jogador profissional, começa muito bem, mas começa a ter muitas contusões e aí ele passa a ser emprestado para o próprio Parma, vai passando, passa por Fiorentina e tal, e nunca consegue uma continuidade, porque sempre viu uma contusão muito grave. Muito mais do que o Marco Reus, por exemplo. O Reus, apesar de ter muitas contusões, ele é um cara que consegue voltar a jogar algum tempo, fica em altíssimo nível. O Rossi não. O Rossi vinha, mostrava alguma coisa, vinha uma contusão grave. Vinha mostrar alguma coisa, 2 meses fora. Então assim, é um cara que fazia 5, 6 jogos, ficava 2 meses fora, 1 mês parado, 3 meses, e isso foi minando a carreira do Rossi, até que ele simplesmente falou: melhor parar, né, e desistiu do futebol, porque ele não conseguia mais jogar, né, e é um cara que desde os 28, 29 anos, pouquíssimos jogos e muitas contusões. Então, infelizmente, ele acabou dando errado. Quase o mesmo vale para o Giovinco. O Giovinco já teve mais longevidade do que o Giuseppe Rossi, né, é mais um nome dessa lista. É um cara que começou muito bem na Juventus, mas a comparação também foi injusta com o Giovinco. É um cara muito talentoso, mas já colocava ele como o cara que ia ser o substituto ideal pro Del Piero na Juventus. E ali, cara, estamos falando de um dos maiores jogadores da história do clube, se eu não me engano, o maior artilheiro da história da Juventus. E o Giovinco já foi cobrado nesse nível. Você vai ser o Del Piero, você vai ser o Del Piero. E a gente tem que entender que nem todo jogador, ele tem essa mentalidade e essa gana de entender, absorver e usar isso como motivação. Muitas pessoas são diferentes, elas sentem muito isso. E o Giovinco não foi diferente. E aí começou a passar por muitos clubes emprestados e o Giovinco foi estourar de vez jogando muita bola no Toronto da MLS. E com todo respeito à MLS, não dá para isso servir como critério de nível internacional, né? Jogou lá, foi campeão pelo Toronto, foi o melhor jogador da MLS por algumas temporadas, fez vários gols de falta muito bonitos e tal, mas o Giovinco nunca conseguiu na Itália se provar o grande jogador que ele parecia ser no começo de Juventus. E aí, né, cara, foi pro Al Hilal também e tal, até tentou uma volta pra Itália aí na Sampdoria, não conseguiu também e acabou encerrando a carreira em baixa. Sétimo nome dessa lista aqui, esse aqui me enganou bastante, que é o Royston Drenthe, lateral esquerdo holandês que jogou no Real Madrid, meu irmão. Jogou no Real Madrid. Pois é, o Drenthe é um cara que me impactou porque eu tava vendo um Mundial Sub-20 onde tinha os holandeses e 3 ali me pegaram. Inclusive o outro tá aqui, vai estar aqui nessa lista, inclusive. O Royston Drenthe, ele jogava, parecia o Davids, ele tava jogando no meio de campo ali. E a gente tem que entender que os holandeses, os jogadores, ele tem uma cultura de jogar em várias posições. Ele era lateral esquerdo, primeiro, segundo volante, jogava de meia esquerda, ponta esquerda. Então o Drenthe me impactou muito. O cabelo, o jeito, né, a estatura, tudo lembrava o Davids, só não usava o óculos. E aí, falei, esse cara vai jogar muita bola, né? Se a Juventus não pegar, vai ser complicado. O Real Madrid pegou. E o Drenthe simplesmente não aconteceu, cara, no Real Madrid. Foi um jogador muito fraco. Aí encerrou a carreira com 27 anos, depois volta, virou rapper, enfim, um cara que se perdeu na carreira totalmente. O oitavo nome nessa lista aqui é um inglesinho, o Theo Walcott, que foi para a Copa do Mundo com apenas 17 anos para defender a Inglaterra,
foi criada uma expectativa muito grande, e eu vou falar, né, o Walcott começou no Southampton, foi muito bem, foi pro Arsenal, viveu excelentes momentos no Arsenal. O problema é que ele vai para um Arsenal já não tão competitivo de brigar por título da Premier League, era aquele Arsenal do Arsene Wenger que todo mundo reclamava que ficava só na quarta posição, o Arsenal quarto lugar, eterno quarto lugar, e o Walcott foi um dos principais jogadores desse Arsenal, mas a expectativa criada em cima do Walcott é que ele fosse ser muito mais, e ele foi decaindo, voltou pro Southampton e tal, e nunca mais foi aquele jogador que a gente esperava que ele fosse, né? Muito rápido, muito caro, excelente goleador e tal. Não foi um bom jogador. E aí por isso que eu falo que ele foi um fenômeno que deu errado. Assim como o nono dessa lista, que é outro holandês, que é o Ibrahim Afellay. Esse aqui, cara, quem jogava o In Eleven, ele era o cara pra você comprar na sua Master Liga. Ele era do PSV ainda. E, cara, muito habilidoso, um cara de lado de campo, driblava muito tal, lembrava o jeito brasileiro de jogar, aquela ginga. E aí o Barcelona comprou o Afellay e o Afellay simplesmente desapareceu. O Afellay nunca mais jogou bola, foi passando por um monte de clubes sem nunca se firmar em nenhum, né? Volta pra Holanda, também não se firma, então foi um cara que surgiu como um fenômeno e praticamente desapareceu do futebol. Tanto que eu falar o nome dele aqui, você vai falar, caramba, realmente, o Afellay, cara, olha, esse cara era bom mesmo, mas não era, né? Ele pareceu que ia ser muito bom, mas simplesmente não conseguiu trazer a qualidade que a gente via dele jogando no PSV no começo de carreira. Enfim, infelizmente, deu errado. E o 10º dessa lista também é um cara que me impressionou nesse mesmo Mundial Sub-20 pela Holanda, que era o Ovusu Abeyi. Quincy Ovusu Abeyi, estava na seleção holandesa. Depois ele se naturalizou, né, ganês, porque ele não foi para a seleção principal. É um cara que surgiu como muito habilidoso, muito habilidoso. Quem viu esse Mundial Sub-20? Ryan Babel, Quincy Ovusu Abeyi e Royston Drenthe ficou maravilhado com aquela Holanda. E aí, cara, o Ovusu era muito habilidoso, né? Driblava muito, muito rápido, jogador de lado de campo. Falou, bom, o Arsenal tem um craque nas mãos, né? Enfim, o Arsenal, lembra do Joel Campbell, que inclusive pode estar numa lista futura? O Ovusu é quase a mesma coisa. Se ele jogou 10 jogos pelo Arsenal em 3 temporadas que ele ficou ali, foi muito. Depois ele vai pro Spartak Moscou da Rússia e começa a perambular no futebol. Vai passar por Celta de Vigo, Birmingham, Cardiff City, Portsmouth, Al Sadd, Málaga e encerra a carreira no Panathinaikos, mano. Se eu não me engano, acho que o Ovusu chegou a passar por clubes até de Gana mesmo, porque ele nunca conseguiu, cara. Ele não tem, acho que 15 gols na carreira. Foi um cara que surgiu aparentando ser um grande fenômeno do futebol e nunca conseguiu mostrar isso. Apesar da habilidade, com o talento da bola, nunca conseguiu mostrar isso efetivamente, profissionalmente, cara. Então, assim, foi pior que o Joel Campbell, porque o Campbell jogou bem em Copa do Mundo e tal. O Ovusu nunca conseguiu. Eu comparo muito ele ao Fábio Paim, por exemplo. Eu acho que o Fábio Paim é tipo isso aí. Embora o Ovusu tenha jogado mais e tentado mais, mas é um jogador que criou uma expectativa muito grande e simplesmente não aconteceu. Tá bom? Quero saber o que você acha desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, é muito importante. Comentar alguma coisa, se inscrever aqui no canal. Vai ajudar demais. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu. E tamo junto, beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo. Até logo.